Você está mutado. Tudo Agora bom? sim. Ok, boa noite. Como vocês Boa estão? noite. Muito Bacana. obrigado por participar aqui conosco. O Carlos é indigenista aí com uma larga experiência em trabalhar com povos indígenas e atualmente ele está trabalhando lá no Vale do Javari, onde o Dom e o Bruno foram assassinados, e está trabalhando na Univaja, que é a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, se eu não me engano, inclusive fazendo um pouco o trabalho de fiscalização que o Bruno fazia. É isso mesmo, Carlos? O trabalho da Univaja é um trabalho pautado na vigilância indígena, né? Então, tem uma equipe e um projeto voltado para as atividades de monitoramento do território, qualificando, na verdade, as informações, né, de invasão do território do crime ambiental, para que chegue, né, no conhecimento das autoridades de uma forma mais consistente e que possa envolver aí todos os desdobramentos jurídicos e administrativos para combater o crime. Então, nesse período aí de governo, né, foi muito importante também essa extensão das denúncias, acompanhado pelo Ministério Público, né, dando resposta às ações judiciais que estavam em curso, né, porque é uma terra muito sensível, tem uma presença de povos indígenas, de 5 etnias, são alguns grupos de recente contato, e também tem um maior número de grupos de índios isolados também nessa região. Então, do ponto de vista epidemiológico, né, e da sensibilidade que tem sobre a invasão do território ali, é muito grande, né? Então, esse trabalho que Bruno vinha realizando, né, dentro da Univaja, tem tido continuidade, né? Eu tenho tido o prazer aí, essa honra de estar contribuindo com aquela equipe. O Bombig entra na conversa, só vou lembrar que a pergunta que a gente fez aqui para esse bloco é quais etnias também correm risco, assim como os Yanomami, né, estão correndo, onde ficam essas, moram, em que parte do território brasileiro estão essas etnias e por que elas correm risco, né? Essa é a pergunta que nós vamos ter que responder com o auxílio do Carlos até o final do bloco. Mas Eu vou entra aí. fazer duas perguntas aqui numa só. Primeiro, eu queria te perguntar como está o clima, né, depois dos assassinatos brutais. Eu acho que inquérito a gente pode falar um pouco mais para frente. E queria perguntar também que você contasse como é que era o trabalho que você desenvolvia na terra indígena Araribóia, e parece que tem um grupo chamado Guardiões da Floresta, que você integrava esse grupo. Queria que você contasse, falasse um pouco de como está o clima hoje, depois dos assassinatos, e como é essa experiência dos Guardiões da Floresta e do trabalho que você fez na terra indígena Araribóia. Legal. O clima, depois da morte do Bruno, continuou muito ruim lá na região, né? Primeiro pela natureza, né, assustadora de como ocorreu, né? Isso atingiu muito forte ali os indígenas, que estavam nas aldeias, aqueles que estão na cidade trabalhando ou estudando, né? Que mantêm uma convivência muito forte com a população não indígena do entorno, né? Então, isso chocou as comunidades indígenas muito, chocou também a população local, né? Que muitas vezes tem uma relação de rivalidade com os índios e tudo, mas perceberam a gravidade da violência, né, que foi praticada. Então, o crime também é um crime que ele teve uma intensa investigação em cima, mas ele se deu sob situações em que não são de costumes da investigação policial, vamos dizer assim. Então é diferente o investigador sair numa investigação corriqueira em centros urbanos e ter toda uma linha de investigação, e ele conseguir acessar regiões onde moram poucas pessoas, são povoados e comunidades ribeirinhas e tudo, para fazer esses levantamentos. Então, boa parte das pessoas, né, que compactuam com a atividade que os assassinos de Bruno e Dom realizavam, continuam praticando o crime ambiental lá na região. Então, aqueles que praticaram o crime, né, contra o Bruno e o Dom estão presos, mas outros que andavam com eles e que compartilhavam dessa mesma cadeia produtiva criminosa, né,
continuam operando lá, então o clima ainda é muito ruim, né, de trabalho, de insegurança, né? Carlos, conta para a gente, Uhum. desculpa, explica um Pois não. pouquinho para a gente o que você chamou aí de cadeia produtiva criminosa, que Uhum. é uma cadeia produtiva mesmo, ou É, improdutiva, dependendo da situação, mas é, que é complexa, né? Explica um pouquinho é. como é que funciona, quais são as atividades criminosas, como é que elas se interagem entre si. É uma leitura, vamos dizer assim, uma leitura de um filme, né? Pensando numa leitura de cenário dentro de um movimento, você tem anos consecutivos numa prática criminosa, né? Que ela convive numa mesma sociedade em que tem uma economia local, você tem aumento de comércio, você tem atividade de exportação, ali é uma região de fronteira e também é uma região onde você tem um narcotráfico muito intenso. Então, todas as atividades elas acabam se misturando, né, na hora de se lavar o dinheiro, na hora, né, de se ter uma estrutura oficial e aquela que não é oficial. A cadeia produtiva, ela se forma, né, com o tempo e ela acaba sendo muito estruturada, né? Então, o mercado de pescados que passam a ser protegidos por lei, porque se pesca mais do que é capaz, a natureza é capaz de reproduzir, né, e manter uma sustentabilidade daquela atividade, ele passa a não ser respeitado. Por quê? Porque você tinha uma prática antes que era de esgotar os recursos, você passa ali a entrar em áreas até onde são as áreas que são protegidas aos índios, né, elas passam a ser cobiçadas porque tem ali recursos naturais que geram vultosas riquezas, né, e que também compõem um mercado social, né, que é dependente daquilo, que trata o crime ambiental como uma atividade corriqueira, ou seja, o que é crime passa a ser normal, né? Então, O essas são as pescado ali, consequências. Uhum. basicamente, é o pirarucu, é isso que é o peixe que é mais visado, que tem maior valor comercial e que é gigante, né? Chega a ter, sei lá, É, 3 metros de comprimento, é isso? basicamente pela quantidade de dinheiro de retorno, sim, mas você tem o quelônio muito forte também, que tem um período anual que tem maior captura, né? Você tem os períodos de Quelônios maior são as venda, tartarugas, é isso? são tartaruga, tracajá, né? Tracajá, uhum. Então são iguarias para as populações regionais que são descendentes daqueles seringueiros, soldados da borracha que foram trabalhar há muito tempo. Então chega a época de carnaval, de ano novo, de Natal, você tem o costume regional, né? Inclusive os prefeitos, toda a elite da cidade. Se por acaso vocês forem visitar alguém lá e tudo mais, é capaz de alguém chamar e convidar. É sim uma questão da cultura amazônica, mas é isso, com o esgotamento dos recursos, né, ao longo dos anos, e os últimos anos isso se intensifica, e na hora que se intensifica, se profissionaliza, e na hora que se profissionaliza, o traficante, o cara que trafica animais e tudo, começam a se misturar, né, numa mesma cadeia, vamos dizer, produtiva do crime aí. Talvez tenha falado não de uma forma técnica, mas Não, não, mais eu gostei da popular. expressão, a expressão foi Uhum, ótima, na verdade. É uma cadeia produtiva mesmo, quer dizer, ele uhum, tem mais produtividade do que se fosse, uhum, talvez, oficializado, né? Agora, pelo que eu entendi, então, do que você falou, me corrija se eu estiver errado, quer dizer, uhum. como eles conseguiram, a escala da pesca, por exemplo, foi tão grande nas áreas permitidas, muito além do que poderia, acaba faltando peixe e daí eles começam a invadir as áreas indígenas, é isso? É isso, e outras unidades de conservação também, regiões antes que não eram tão acessíveis, né, que são áreas da União, que não são áreas protegidas, por exemplo, também começa a ter escassez, né, a gente pode dizer que esse é um cenário na região amazônica toda, né, onde você tem um consumo muito maior, né, do que e uma forma de exploração, né, muito mais predatória que a natureza é capaz, né, de oferecer. Então você começa a ter a escassez, né, e essa escassez ela vem num ponto de não retorno mesmo, né? Então você está dentro de um movimento que você sabe que não tem alternativas, né, para repor aquela estrutura. É muito triste, né? Eu trabalhei em outras regiões da Amazônia também, como o Rio Purus, né, onde Euclides da Cunha
escreveu uma das suas últimas obras, né? Uma região imensa de grande biodiversidade, né? Descrito por muitas pessoas, o Rio Juruá e tudo. E a realidade desses rios, né? A questão da pesca é uma realidade muito triste, né? De um declínio irreversível, né? De populações de pescado e tudo. E você tem realmente essa pressão de organizações criminosas que atuam para explorar, né, as áreas que ainda possuem esses Os recursos. Yanomami estão em grande evidência, Carlos, porque o grau da tragédia realmente atingiu uma escala mais do que chocante, mas você que tem experiência amazônica em várias regiões, toda a atenção agora está voltada para os Yanomami com razão, mas há outras comunidades, há outras etnias que estão correndo risco, se não tão grande, mas que pode vir a ser tão grande quanto os Yanomami estão correndo hoje, porque se o cara vive da pesca e as organizações criminosas acabam com o pescado, ele vai comer o quê? Eu acho que cada região ela tem amazônica, né? Tem algumas mais carentes de políticas públicas, urgentes, urgentíssimas, enfim. É sempre muito difícil você conseguir avaliar, né? Quando você tem reunião com coordenadores regionais da FUNAI, coloca todo mundo numa mesa, vai ser difícil aquele que não conseguir convencer de que o problema dele é o mais grave, né? Que realmente são situações muito difíceis e tudo mais. Agora, é importante o Estado estar organizado para isso, ter suas unidades centralizadas funcionando, né? Que justamente são unidades regionais que tem que estar preparada para atuar, né? E eu estava observando a conversa que vocês falaram com a companheira aí, Jéssica e tudo. Realmente, as dificuldades de se resolver caso a caso, elas, no caso do Yanomami, por exemplo, que a gente poderia colocar como um grande símbolo de fracasso, né, da política pública de proteção aos povos indígenas e ao meio ambiente, você vê justamente o não funcionamento das instituições, justamente quando se trata de Yanomami, né? Então, o mínimo necessário que cada instituição tem que fazer, não faz, né? Então, por que a situação dos Yanomami está desse jeito, que eles estão em cima de um solo cheio de ouro? Não, não é assim, né? São veios de ouro, né? Que nem a nossa companheira estava falando, não é de um dia para o outro que eles descobrem esses veios de ouro, eles vão indo atrás ali, explorando, tirando bava, né? Até o caminho, tem alguns que têm mais um controle, né, de se dar bem ou não. Muita gente tentando ao mesmo tempo, né? O retorno financeiro ele funciona quando ele é regimentado por massa, né? Então, as situações reais de controle, elas muitas vezes partem por pequenas ações, né? É você chegar nos municípios, ver a questão da polícia ambiental, porque se tem um criminoso ali, ele não veio da terra indígena, ele veio de fora, né? Então, os entes federados, os estados também têm responsabilidade sobre as invasões, porque ali fora tem a formação de quadrilha, tem todas as outras estruturas do crime, né? Que tem que ser combatidas pela polícia militar do Estado. Você tem que ter o funcionamento do Ministério Público, você tem que ter o funcionamento do IBAMA, você tem que ter o funcionamento do ICMBio, se tiver uma unidade de conservação próxima. Enfim, se todo mundo fizer o mínimo da sua parte, você já tem um salto enorme de funcionamento, né? Daquilo que você está hoje. O que não dá é para achar que é tudo impossível de se tratar, que não tem como, que tem que fazer uma grande força-tarefa, que as respostas vão vir, né, de grandes cifras de recursos que vão ser jogados lá, porque o funcionamento mesmo, ele se dá no dia a dia, né? A partir da formação de servidores, você dá estrutura para o servidor estar lá, você tem um planejamento de curto, médio e longo prazo, né? Então, a estrutura dos Yanomamis, como muitas terras indígenas do Brasil, elas têm que ter bases de proteção, fazendo a proteção física do território, né? É mais barato você conseguir colocar num ponto estratégico do território uma equipe de fiscalização permanente, porque ali é um cofre, né? Um cofre de recursos humanos, de recursos naturais, né? Seja garimpo, seja peixe, seja biodiversidade de todos os seus tipos, que a gente, nós brasileiros, nossas sociedades, né? Viramos as costas e os caras estão simplesmente escoando tudo, poluindo, né? E gerando degradação social, né? Então, se a gente tivesse aqui no Banco Central, né,
uma casa alugada, eu estivesse com um túnelzinho, tirando todo dia ali, ó, entendeu? Uma marinha de ouro ali, não sei o que e tal, ninguém ia falar nada, tá tudo bem, né? Se alguém reclamasse, eu dava um veneno para ele, ele morria envenenado em alguns dias de turno e pronto, né? Então, o crime ambiental no Brasil, ele tem que ser levado a sério, né? E essas instituições, elas têm que funcionar, né? A Polícia Federal, ela tem que abrir um inquérito, sim, quando a Associação Rutucara, né, for lá e fizer uma denúncia de garimpo, quando uma instituição, uma organização da sociedade civil, né, entrar numa ação na justiça, o cara não querer defender o Estado a qualquer jeito, reconhecer, né, perante o judiciário as suas falhas, né, e propor meios de resolver aqueles problemas. A gente teve no período Bolsonaro 2 ADPFs, né, que são ações de descumprimento de preceito fundamental. Uma específica sobre índios isolados, que são as populações indígenas que mais correm risco de vida e de genocídio hoje no mundo, né? O Brasil concentra a maior quantidade de povos indígenas isolados, né, de todo o mundo. Esses povos, eles têm uma vulnerabilidade enorme a contrair doenças, né? A gente teve essa experiência com a Covid agora, que eles têm desde sempre, né, de ter esse isolamento permanente da nossa sociedade. Esses são os povos ditos isolados, né, o conceito jurídico administrativo da FUNAI, e a gente tem uma situação, né, muito complicada de expansão, né, desses caçadores de recursos naturais, né, que entram na Amazônia, que nem vocês estavam falando, atrás de ventura e dinheiro, né? E, Carlos, enfim. dá um exemplo concreto para a gente, assim, concreto. Tudo que você está falando é super concreto, na verdade. Algum mais específico. Por exemplo, lá no Vale do Javari, tem algum povo, você falou que os povos que não, os povos indígenas que ainda não foram contatados, quer dizer, vocês já foram ter um contato mais raro com a dita civilização, correm mais risco do que outros? Quais são os mais vulneráveis? Para onde a gente deveria estar olhando nesse momento para não ser surpreendido daqui a pouco com um novo genocídio? Eu tenho, assim, um trabalho específico nesse universo de povos indígenas e tudo, que foi povos que vivem em situação de isolamento, que são isolamento voluntário, né, ou povos isolados, como a FUNAI define, e povos de recente contato. O que são, né? São aqueles povos que, ao longo desses anos todos, com certeza, ou provavelmente, né, tiveram algum tipo de contato em algum momento, desde que a colonização chegou. O contato foi ruim, pegaram doença ou tiveram briga, né? E tudo mais, observaram situações de massacre, resolveram fugir e preferiram se manter distante de qualquer grupo indígena ou não indígena próximo. Então, esses grupos, eles permanecem na Amazônia, dentro de terras indígenas, em sua maioria, né? E são povos indígenas que não conseguiram criar uma memória, né, dentro do seu organismo epidemiológica, né? Ou seja, eles são suscetíveis a gripes, resfriados e tudo mais. Quando eles estabelecem um contato, eles contraem, né, essa carga viral e tudo mais, e tem que ter um programa de atenção à saúde muito rápido, muito eficiente, porque senão eles podem ir a óbito, pode ir todo mundo a óbito, você perder um povo inteiro. Alguns desses grupos da Amazônia falam uma língua que já não existe mais, eles já fazem parte de um último segmento de um conjunto de povos que tinha naquela região, né, e tudo. Então, assim, eu não tenho, que nem eu falei, né, todas as regiões vão definir que suas áreas são importantes. Eu não vou puxar sardinha, que eu acho que não é esse o tema, né, mas a sensibilidade que eu tenho muito grande é essa situação muito vulnerável dos povos isolados, porque eles não estão aqui para reivindicar seus direitos. Eles precisam de que o Estado brasileiro exerça seu papel de Estado e cumpra essa responsabilidade de, primeiro, ver se os caras existem mesmo. Às vezes são boatos, né? Não, tem uns índios isolados lá na cabeceira do Igarapé, não sei aonde e tal. Tem mesmo, será que tem? É importante saber, porque os olhos não veem, o coração não vê, não sente, né? Então a gente precisa saber qual é a real dimensão, onde é que eles estão, se tem perigos impactando eles e tudo mais, e levar em consideração o desejo desses povos, né, de se manter um pouco
isolados aí da nossa sociedade, né? Nós temos uma série de informações que deduzimos sobre o que é certo e o que é errado, mas também a desconsiderar a vontade deles, né, em decidir aquilo que eles querem da vida deles, né? Ou seja, se eles querem permanecer onde eles estão, e cabe ao Estado proteger a área, deixar a floresta, né, o mais preservada possível, porque ali eles conseguem tirar todas as suas condições, né, de reprodução física e cultural, conforme eles vêm fazendo até então. Perfeito. Bom, Big, a gente já está caminhando aqui para os nossos 5 minutos finais. Quer fazer mais uma pergunta? Queria que ele contasse a experiência aí dos defensores da floresta. Não sei se o nome é esse que você desenvolveu na terra de Araribóia. Sim, os Guardiões da Floresta são um grupo indígena, né, composto por indígenas Teneterrara, que são os Guajajara, tão conhecidos Guajajara, um grupo tupi do estado do Maranhão, e lá próximo a eles tem um grupo de índios isolados que também é tupi, só que é do povo Auaguajá, né? O povo Auaguajá, ele é caçador e coletor, ele não tem grandes moradias, nem produz roça, e eles são índios isolados ainda, que permanecem nas matas lá. E durante muito tempo a FUNAI abandonou o trabalho, né, de localização desses isolados. E quem fez o trabalho de proteger os índios isolados foram os Teneterrara, e criaram esse grupo Guardiões da Floresta, e os caras são incríveis, entendeu? Fizeram todo um sistema de monitoramento dos locais onde entravam os madeireiros, né? Buscaram aí se aproximar dessas ferramentas, né, e tecnologias para conseguir fazer uma denúncia qualificada lá na Polícia Federal, levando coordenada geográfica, foto, né, depoimento do madeireiro lá que eles pegavam no meio do mato e levavam para depor e tudo. Então, eu conheci eles na FUNAI, fazendo esse trabalho de proteção de índios isolados, e depois da FUNAI, eu saí e fui trabalhar para eles na associação que eles criaram, a Caiuara, né? A Associação Teneterrara dos Guardiões da Floresta da Terra Indígena Araribóia. É isso aí. Que região do Maranhão que fica? Fica próximo da cidade de Imperatriz, fica no sul do Maranhão, né? Entre Amarante, Buriticupu, Bom Jesus da Selva, Grajaú, fica entre 5 municípios ali. Uma região de cabeceira, transição da Amazônia com o Cerrado, né? Vamos dizer que a Amazônia toda ela inicia lá no leste, no sol nascente, né? Na terra Araribóia, onde tem um grupo de índio isolado, e vai terminar no Brasil, lá no Javari, né? No extremo oeste, onde tem a maior concentração de índios isolados. Desde que os portugueses chegaram até aqui, todo esse processo de consumo da floresta e tudo, ainda existe, né, esses grupos que se mantêm resistentes aí, e com certeza eles são os mais vulneráveis num processo aí que a gente pode acordar amanhã e todo mundo ficar tristíssimo com uma tragédia, né? Então, quando eu trabalhei na FUNAI, hoje o pessoal está voltando lá, a turma dos índios isolados, mandar um abraço para eles, a gente trabalhava pensando nisso, né, que isso nunca acontecesse, a gente perder um grupo indígena isolado por uma má gestão, né, do Estado, e por consequência também de pessoas irresponsáveis que querem explorar a natureza, né? Bom, Carlos, parabéns pelo seu trabalho, por ter ido do nascente ao poente da Amazônia aí para proteger os índios isolados. E eu acho que a síntese, se me corrija se eu estiver errado, claro, mas pelo que você disse, a sua resposta para a nossa pergunta, quais etnias também correm risco, como os Yanomami, onde, eu acho que pode talvez ser sintetizado que são os povos indígenas isolados, os mais vulneráveis a um eventual genocídio. É isso? Isso, exatamente. Tem alguns outros povos também sofrendo muito no Brasil. Eu colocaria os isolados recente contato com esses mais vulneráveis, mas sou muito solidário ao povo Munduruku, que sofre com garimpo, né, no Tapajós, Guarani Kaiowá no sul, com a questão fundiária, né? Muitas outras regiões aí que também a luta, né, de defesa dos direitos indígenas é muito árdua e muito difícil. Bom, Big, o Carlos vai precisar voltar aqui para a gente falar sobre todas essas outras etnias que não deu tempo de mencionar hoje, né? Tá certo. Fica à vontade, muito aí obrigado. voltaria com o maior prazer. Pode deixar que a gente vai te convidar.
Obrigado. Obrigado. Valeu, Abração. até mais. Outro. Muito bem, bom, Miguel.